Aula gravando. Nós, na semana passada, na segunda-feira anterior, nós justamente encerramos tratando sobre o sacerdócio, algumas questões relacionadas à prática, à vida e ao ministério e ofício sacerdotal. E hoje nós iniciamos com uma questão muito importante, que é justamente tratar das vestimentas, tendo em vista que elas tinham sentido não só tipológico, mas tinha um sentido conotativo até para com o ofício, para com a responsabilidade que tinha o sacerdote. No texto hebraico de Êxodo, capítulo 28, nos versículos 4 e 42, nós vamos ver lá a expressão Kohen Gadol Shemot, ou seja, Kohen Gadol Shemot, que seria as vestes de ouro do sacerdote, tá? Para indicar justamente que as vestes, o ouro ali simbolizando santidade, ou seja, as vestes de santidade do sacerdote, tá? Primeiramente, nós vamos ver que o sacerdote possuía não vou dizer uma proteção sobre a cabeça, mas um kippá, que era, na verdade, uma placa de ouro, tá? Que era lapidada com a expressão Kadosh Yahvé, tá? Ou seja, santificado para Yahvé ou separado para Yahvé, e com isso vinha a mitra, que era um turbante, certo? De linho fino, que era, na verdade, uma proteção para a sua cabeça e também uma demonstração de que ele estava remido, desde o seu semblante até os seus pés, ele estava separado, remido, consagrado para o serviço ou a missão, a tarefa de ser o representante de Deus perante o povo, o intermediário. As pedras de ônix que estavam no peitoral eram gravadas com os nomes justamente dos filhos de Israel, ou seja, das 12 tribos. Então, esse peitoral, que era um peitoral totalmente feito ou composto com pedras de ônix, o peitoral era de ouro, coberto com pedras de ônix. Em cada uma das pedras estava gravado os nomes das tribos de Israel, justamente para trazer ali o significado, o sentido de que ele era o representante das tribos, era a voz das tribos perante Deus, tá? O peitoral também tinha um sentido de juízo, né? Kadosh, indicando justamente uma justiça perfeita para com as tribos, tá? E claro que estava escondido no peitoral não só o juízo do Urim Tumim, que era um juízo popular e era um juízo também de cunho sagrado para o judeu, que era sim, sim, não, não, ou seja, cumprir a vontade de Yahvé, tá? Dentro dessas composições das pedras de ônix, nós também íamos ter outras pedras que compunham toda a estrutura do peitoral, como o sárdio, o topázio, o carbúnculo, a esmeralda, a safira, a diamante, tá? O jacinto, a ágata, a ametista, o berilo, o ônix, o jaspe. Justamente essas pedras até, elas estavam como se fosse um adorno
o ônix, um adorno ali para significar que cada pedra que continha o número ou o nome de cada uma das tribos também tinha uma cobertura, um adorno que representava a glória, a honra que Deus estava concedendo a cada tribo de ter ali no peitoral do sacerdote, daquele que entrava no lugar santo, daquele que era o escolhido para representar a Deus, ter no peitoral dele a menção das tribos e as tribos aparecerem na veste em destaque para indicar que ele era não só o representante, mas o intermediário, o mediador das tribos perante Deus, tá? Também, claro, que ele tinha o cinturão que era justamente uma peça que tinha um sentido muito importante, muito significativo, para não só, vamos dizer, compor ali a vestimenta, mas também indicar o caráter, indicar a humildade e indicar também o sentido remidor que tinha o ofício que cumpria o sacerdote. Tá? Outra questão muito importante também era que nas mãos do sacerdote vinha o incenso. Esse incenso era a fragrância, tá? De um pleno, vamos dizer assim, sentido não só de gozo, mas também da vitória da lei de Yahvé. E para exalar o perfume também agradável, o aroma agradável dos sacrifícios que Deus aceitava, que era aprovado, do sacrifício feito pelo pecador, que era, no caso, aprovado, que era recebido, e agora um aroma suave, simbolizando um gozo, simbolizando uma glória da lei de Yahvé, estava sendo trazido pelo sumo sacerdote. Dentro da composição também deste vestuário, tinha o éfode. O éfode era bordado com azul, roxo e ouro escarlate e simbolizava a glória celeste presente na vida daquele, não só representante, mas daquele homem que Deus separou com a missão de entrar no Santo dos Santos para ser o mediador entre Israel e Deus. Também o manto do éfode, ou seja, o manto em que ele vestia, era justamente azul, significando não somente a paz, mas significando também a remissão de todas as palavras impuras. Então, era um homem totalmente puro, separado e sagrado para Deus, tá? A túnica de linho fino significava uma remissão de homicídios, e os sinos de ouro que estavam por debaixo do éfode, eles eram uma indicação de que quando o sacerdote caminhasse, o sino ia tocar no lugar santíssimo para saber-se que ele estava vivo e que também o sacrifício estava sendo aprovado e a missão que ele estava cumprindo estava sendo aprovada. Também, além desses sinos, também tinha aqui no seu cinturão, ao lado, 2 romãs, ou seja, dois caroços de romã, 2 bolas de romã, que ficavam penduradas aqui, e elas batiam uma na outra quando ele adentrava também dentro do lugar santíssimo, para indicar que ele estava ali sem nenhuma reprovação da parte de Deus, mas a sua tarefa de interceder pelo povo
e de apresentar também o Israel perante Deus estava sendo cumprida com êxito perante Deus, tá? Uma outra questão também era as roupas interiores, que eram calças por debaixo das roupas, para simbolizar a remissão da transgressão sexual, e também os pés descalços para simbolizar de que ele entrava no santo lugar totalmente consagrado, com nada que viesse a contaminar e viesse a conduzir impureza para o seu corpo, para a sua vida, e que, com isso, lhe viesse a colocar em uma questão, vamos dizer assim, constrangedora, ou que fosse detradora perante Deus, e que Deus, então, viesse puni-lo, ou que viesse considerá-lo sem estar totalmente puro, totalmente separado, totalmente consagrado para entrar no lugar santíssimo. Entrar no lugar santíssimo era entrar na presença de Deus. E para entrar na presença de Deus, segundo a lei, somente o sacerdote em condições totais de perfeição, consagração e separação para Deus. Por isso aí a terminologia hebraica kadosh, kohen kadosh, o sacerdote consagrado, o sacerdote santificado perante Yahvé, ou seja, perante o Deus de Israel, tá? A consagração do sacerdote, ela foi desenvolvida, cumprida por Moisés. Moisés foi não somente o líder, o profeta, o que conduziu o povo, o que foi mediador perante Deus e o povo, mas também foi aquele que estava acima de Arão. E como ele estava acima de Arão na hierarquia perante Deus, porque ele era aquele que Deus escolheu, que chamou para liberar a liberdade e também para conceder a liberdade do povo e conduzir o povo em meio ao deserto para alcançar a promessa, então ele que irá ser o responsável pela consagração, para conduzir o ofício, a liturgia, o momento do ritual de consagração do sacerdote, onde o sacerdote era ungido com óleo de mirra, e também não só com o óleo da unção, o óleo de mirra, mas também era colocado sobre ele agora o manto de éfode e todo a composição da vestimenta que estava junto do manto de éfode, como também era colocado agora a mitra, que estava ali indicando santificado ao Senhor, como também toda agora a sua expressão perante o povo e a sua posição perante o povo era de um homem único, exclusivo, separado, a qual devemos temer, respeitar e ter ele como um homem honrado perante Deus, separado perante Deus, sendo ele aquele a qual não só recebe os nossos sacrifícios, não só apresenta os nossos sacrifícios, mas também nos representa e é o nosso mediador perante Deus. Então, é aquele a qual devemos honrar, respeitar, ouvir e até temer. Tá?
O sustento dos sacerdotes, como eu já até falei na aula anterior, mas complementando para concluirmos hoje, vinha da parte das 12 tribos, tá? Os sacerdotes, então, receberam 12 das 48 cidades que foram dadas aos levitas, tá? Os levitas que cuidavam do tabernáculo e os levitas que tinham a responsabilidade de transportar o tabernáculo e de zelar pelo tabernáculo, eles também tinham o direito aos dízimos, o direito ao resto da gordura do animal, a qual era repartida entre sacerdote, sumo sacerdote e levitas, para servir do alimento, para servir não só do alimento da carne, mas também das ofertas de cereais, das ofertas de outros condimentos que eram ofertados, que serviam para alimentar e sustentar ao sacerdote, aos levitas, ao sumo sacerdote e aos seus familiares, ou seja, às suas descendências. Então, os sacerdotes recebiam esses alimentos, como que eram, na verdade, as ofertas de pacíficas, as ofertas de sacrifício, as ofertas voluntárias e as ofertas específicas para cada uma das oportunizações de uma expiação da culpa e do pecado do povo. Não somente com a responsabilidade de agora poder expiar, mas também agora poder compartilhar também de uma parte daquele alimento para o seu sustento pessoal, para a sua vida pessoal. Então, a carne que era trazida não era somente para o sacrifício. A carne que era trazida tinha a função de ser oferecida em sacrifício, mas uma parte dela ia ficar para o sustento do sacerdote, da sua descendência, dos levitas e também do sumo sacerdote. Porque se trazia-se um bezerro, 300, 400 quilos, não ia ser utilizado os 300, 400 quilos em sacrifício. Tá? Então, é essa questão que é boa, é bem importante, que é significativo nós estarmos ressaltando que não era a totalidade daquele animal, no quesito carne, que seria sacrificada para cumprir o ritual da expiação do pecado. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre a questão dos sacerdotes, para depois passarmos para o próximo assunto? Miriam? Charles? Não, pastor, nenhuma dúvida, não. Tá tranquilo. E hoje o Monsenhor pelo jeito, não vem, não. E a irmã Rita também não. Vamos, então, continuando. O Código de Santidade. Esse tinha um valor de grande importância. Por quê? Porque o Código de Santidade, como está aí a imagem dele, ele estava no tabernáculo e ele estava sob Israel e, principalmente, continha as leis de santidade, as leis para conceder a Israel uma vida moral íntegra. Já que Israel era considerada uma nação santa, um reino de sacerdotes, deveria cumprir leis que o concedesse a condição de viver sob o padrão de pureza, viver sob o padrão de perfeição, viver sob o padrão de uma vida consagrada
separada para Deus. As leis de santidade também estavam implicadas para os sacerdotes e até para o sumo sacerdote, com a proposta de levar o sumo sacerdote, o sacerdote e o sumo sacerdote a separarem-se dos rituais praticados pela congregação que, em algum momento, poderia causar um ato de profanação, ou um ato que não concedesse pureza, ou não indicasse pureza, santificação para o sacerdote e o sumo sacerdote. Tendo em vista que eles não poderiam, de uma forma, de nenhum meio, serem contaminados, serem contaminados por qualquer ato de impureza, qualquer ato que simbolizasse profanação. Então, se a congregação tinha alguns rituais que participava, tinha algumas práticas culturais que participava, não cabia ao sumo sacerdote e o sacerdote participarem. Por isso que essas leis são leis também para restringir algumas práticas que eram do povo, que o sacerdote e o sumo sacerdote não deveriam praticar, tá? E não só isso, quanto mais representava, indicava também que quanto mais perto a pessoa estava de Deus e tinha uma posição mais específica perante Deus, deveria essa pessoa apartar-se, afastar-se de todas as práticas que viessem a contaminar a sua vida e separá-lo da presença santíssima de Deus, tá? Também no Código de Santidade estava, principalmente ali em Levítico, capítulo 18, indicando as leis que exortavam os israelitas a não praticar costumes, tradições, culturas, não só dos cananeus, mas também dos fariseus, dos jebuseus e dos filisteus e de todos os que estavam à sua volta, ou nações circunvizinhas a Israel, que em nenhum momento Israel viesse a se contaminar com as práticas e cultos pagãos praticados, desenvolvidos por outras nações. A palavra de Deus, então, não permitia esse casamento, esse relacionamento com culturas pagãs ou pagãs de Israel. Israel deveria se apartar de toda a prática de culturas pagãs para se tornar uma nação pura, uma nação separada, uma nação que tinha um compromisso, a aliança com Deus, e não deveria em nenhum momento manchar esse compromisso. Outra questão também apresentado em Levítico é sobre o levirato. O levirato era uma lei que tinha uma função muito importante, que era justamente a continuidade, né? A remissão da honra do irmão que morreu, ou seja, aquele irmão mais velho que ele veio a falecer, cabia agora ao seu irmão mais novo o redimir, ou seja, redimir a esposa para redimir a honra do seu irmão e dar o prosseguimento da sua geração. Tá? Nós vamos estudar especificamente sobre a lei do levirato no livro de Ruth, mas antecipando, esta lei, ela foi proposta com um único sentido, o sentido de que a descendência com a morte de qualquer que fosse o
o membro mais velho da família, não deveria ser interrompido. Então, cabia sobre o irmão mais novo, ou aquele irmão, vamos supor que numa casa tivesse 8 homens como filhos, e o irmão mais velho veio a falecer. Então, e esse irmão mais velho ainda não tinha tido filhos, tá? Não ainda tinha concebido a oportunidade de se tornar pai. A sua geração ainda não tinha tido essa oportunidade de ser efetivada, ser tornada real. Então, cabia sobre o irmão mais novo que ele, que estava vivo, redimir a esposa ou a viúva do seu irmão, para que ela viesse a conceder um filho, para que, concedendo o filho, seria não filho biologicamente seria filho deste que redimiu, mas era considerado perante a lei como filho daquele que morreu, como continuidade da geração daquele que morreu, como continuidade da descendência dele. Então, a descendência dele não morreu. Por quê? Porque o irmão mais novo que ele redimiu a viúva e deu a continuidade, o prosseguimento desta descendência que ele ia, no caso, conceder. Então, essa era a proposta máter da lei do levirato. Miriam, sim? No caso de Tamar, né, ela se casou com 2 outros irmãos e não teve os filhos, né? Mas teve de Judá, do pai. A lei respaldava esse filho do pai ou não? Não, porque ali no caso da Tamar, ela agiu totalmente contrário à lei. Judá, no caso, nem sabia que ela era sua nora. E ela se vestiu como uma prostituta para justamente contrair esse benefício e poder, assim, ter o direito, não é, que lhe foi coibido. Tá? Então, com isso, a prática dela não foi uma prática aprovada pela lei de forma alguma. Judá contaminou, tanto é que Judá foi punido por isso, perante até a sua, vamos dizer assim, a sua condição perante as tribos e perante a hierarquia tribal e a oportunidade de distribuição de terra, ele foi punido. Punido por quê? Porque ele cometeu esse ato. Né? Foi, inclusive, incluído os filhos de José ali na herança por Jacó em relação a essa prática de Judá. Como Tamar, então, poderia ter feito dentro da lei para forçar Judá a fazer com que o filho mais novo se casasse com ela? Não, só tinha uma condição. Se morresse o irmão, o seu esposo, e aí ela teria a ação do levirato, que o irmão mais novo iria redimir ela. Mas, no caso, ela casou com o mais novo, né? Que também morreu. Só que Judá ainda tinha um filho. Sim, mas só que aí não aplicou-se o levirato porque ela, por si próprio, interrompeu, vindo a ter uma prática de relação com Judá, que no caso era o seu sogro.
Mas ela poderia... Teria Se alguma ela coisa tivesse dentro só da casado com o lei irmão, mas que forçasse Judá a dar esse outro filho para ela? não tinha. Então, assim, mal Só por é mal, uma ela questão fez o muito. único recurso que ela teria. O Levirato é muito claro. Tem lá numa casa 10 homens, vamos supor. O mais velho morreu, ou seja, o primeiro desses 10 morreu, o segundo é que tem o direito, né, por ser o mais novo depois dele, de redimir. Foi o que aconteceu lá no caso de Ruth. No caso de Ruth, quem deveria, o parente que deveria redimir, não aceitou. E aí até foi punido. E aí Obed, que era o mais próximo, a redimiu, para dar continuidade à descendência do filho no caso de... Esqueci o nome dela aqui agora. Como é que é o nome dela? Ruth... Esqueci o nome da viúva, da mãe, da sogra dela. Noemi? Noemi, para dar continuidade da descendência do filho de Noemi. E dentro desse código de leis, eu vou tratar na aula que nós vamos estudar sobre aula de Deuteronômio, nós vamos ter o código deuteronômico, que ele possui leis casuísticas e leis apodíticas. Dentro da relação das leis casuísticas está o levirato como uma lei proposta para justamente a condição de continuidade de uma descendência. A única proposta da lei do levirato é essa, que a descendência não seja interrompida. Então, se você, no caso, casa, o irmão mais novo, ele tem a obrigação de redimir para dar continuidade à descendência do irmão que morreu. É uma questão até de dar perpetuidade à honra do irmão. Ok? Compreendeu, Miriam? Vamos então agora para o próximo slide. As festas judaicas. Tá? Primeiramente, nós temos o calendário judaico. O calendário judaico que aí tem os meses do ano judaico, tá? Então, é o mês de Elul, o mês de Chesvá, Trevot, Kisleu, Shevat, Nissan, Sivan, Rav, Tinsri, Tammuz e Iyar, tá? Que era justamente o período em que ocorriam as festas. E o Adar, que seria o ano ou o mês de abertura do ano judaico. Tá? Entre o período de Adar e Iyar, que seria o período de outono,
em Israel, as festas que ocorriam era da Páscoa, o dos pães asmos e das primícias. Já após o outono, entrando próximo já à primavera, vinha a festa do Pentecostes, tá? Para depois, no período do inverno, ocorrer a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos e a festa da expiação, ou o dia da expiação, Yom Kippur. Agora vamos compreender o que significava cada uma dessas festas. A festa da Páscoa, a proposta oficial dela, era justamente ser um memorial, um momento para Israel se reunir para celebrar a libertação do Egito. E claro que tinha a alimentação que deveria ser cumprida nesta festividade, de um cordeiro, que ele seria um cordeiro ainda, vamos assim, jovem, né? Um cordeiro novo, que praticamente fosse até virgem, que ele seria morto, o seu sangue derramado em um bacio para servir de consagração da casa daquela família, a carne seria assada e comida com pães e ervas amargas, e na presença de todos os familiares e convidados, como momento reunido para celebrarmos esse momento de que fomos redimidos, que fomos libertos, que fomos, vamos dizer assim, alcançamos a alforria, que alcançamos a libertação, que fomos resgatados do jugo de Faraó. A festa dos pães asmos, ela também era, num sentido simbólico, comparada ou até reconhecida pelos judeus com o mesmo sentido da Páscoa, que eram considerados pães asmos, ou seja, a festa dos pães da proposição, aqueles pães que era o primeiro trigo, a primeira colheita, o primeiro trigo da colheita, então, era considerado a entrega das primícias, e automaticamente se cumpria uma festa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias. E algumas tribos, em alguns contextos culturais, a festa da Páscoa e do pães asmos, como até lá nos evangelhos, tá? Em Mateus principalmente, elas são consideradas a mesma festividade. A festa das primícias já era uma festa com um propósito de apresentar perante Deus os primeiros frutos, os primeiros resultados da colheita, tá? Então, era uma festa totalmente agrícola, essa festa das primícias. A festa do Pentecostes também tinha um sentido agrícola, mas tinha um sentido também de uma celebração que durava mais de uma semana. No primeiro dia, fazia-se a oferta dos cereais, apresentava a oferta dos cereais perante o sumo sacerdote, se reuniam no tabernáculo para celebrar a Deus, e os demais dias, vamos supor, mais uma semana à frente, eram de festividades. E entre essas práticas festivas tinha atos de profanação. Então, o que ocorre, inclusive, em Atos capítulo 2, é justamente por que eles, os 120, ficaram no cenáculo. Porque nessa festividade, após o dia em que oferecia a oferta dos cereais, que era o primeiro dia da festa, os demais dias
eram dias de bebidas, eram dias de orgias, eram dias de uma festa profana. Então, aqueles 120 estavam separados dessas práticas que eram praticadas pelos judeus após se apresentarem perante o tabernáculo e cumprir o ritual da oferta de cereais. Após também, uma outra questão também a indicar, que a festa do Pentecostes ela ocorria 50 dias após a festa da Páscoa, tá? E claro que se ela ocorria 50 dias após a festa da Páscoa, ela também tinha a mesma distância de tempo da festa dos pães asmos e das primícias. As outras demais festas, a festa das trombetas, era uma festa também memorial, para celebrar o momento em que Israel, na travessia do deserto, eles estavam habitando em tendas feitas de ciprestes, ou seja, de ramos. Então, eles faziam essa festividade com o sentido de uma rememorização desse período, desse tempo em que estavam habitando entre tendas, ou seja, entre tendas feitas de ciprestes, de ramos, e por isso que era considerada a festa dos tabernáculos. A festa da expiação era considerada a festa do Yom Kippur. Ela acontecia anualmente e era o período, então, em que era entregue os sacrifícios da oferta pelo pecado e a culpa para expiação, e também o período em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para interceder pelo pecado do povo e, após transmitir a mensagem recebida de Deus no lugar santíssimo perante o povo. A festa das trombetas era uma festa de cunho também até escatológico, que era um momento em que ouvia-se soar em Israel, pelos levitas, o toque de shofar, convocando Israel para celebrar e adorar ao Senhor. Como também tinha um sentido conotativo de um toque de despertar o povo para o serviço, para o compromisso com Deus e até para marchar. Então, esse sentido desta festa das trombetas está relacionado também com o Apocalipse, tá? E também, claro, não só a festa das trombetas tem um sentido escatológico, mas também a festa dos tabernáculos, que simboliza a peregrinação da igreja ou do povo de Deus, tá? Então, esse era o sentido relacionado às festividades de Israel, a prática festiva do povo judeu. Essas festas, aqui esse slide, nós já falamos sobre as festas, ou as 7 festas. Agora, nós vamos entrar já no livro de Números, tá? O livro de Números, nós podemos considerar que ele é o mais significativo dentro do aspecto de narrativa da travessia e dos acontecimentos ocorridos no deserto. Tá? O livro de Números, que ele é denominado no hebraico Bedimebar e no grego Algaritmoi, ele tem o sentido de um relato, de uma narrativa da vida inconstante dos judeus, da prática da idolatria dos judeus, da inconstância na fé e no compromisso para com Deus, e também das murmurações, das rebeldias
e das transgressões da lei durante os 38 anos rodando dentro do deserto. Então, seria um relatório dos acontecimentos do deserto. O livro de Números, então, seria um relatório dos acontecimentos no deserto. Muito bem. O autor de Números é justamente Moisés, o mesmo autor dos outros. A data cumpre o mesmo período dos outros livros, porque é justamente um momento de 45 anos que Moisés está coletando não só todas as informações, mas também trazendo elas, relatando elas e organizando elas e distribuindo em cada um dos livros com a proposta específica distinta de cada um dos livros. No caso de Números, de relatar os acontecimentos do deserto. O local em que foi, no caso, o livro composto, ou construído, ou escrito, foi também no deserto, como os demais livros. O tema do livro de Números é o serviço e o andar do povo de Deus. Aí eu paro aqui e coloco duas perguntas. Israel tinha o compromisso de servir, mas realmente cumpriu esse compromisso? Não. O andar do povo de Deus devia ser um andar de santidade, de pureza, de perfeição, de compromisso para com a lei. Cumpriram isso no deserto? Não. Então, as consequências da morte de praticamente 80% daqueles que saíram do Egito para atravessar, transitar, percorrer o deserto, terem morrido no deserto, foi algo totalmente, vamos dizer assim, justo perante a justiça de Deus, porque Deus tinha alertado que se eles murmurassem, se eles se rebelassem e fossem contra até a Moisés, como ocorreu na narrativa de Números, em muitos momentos, na travessia no deserto, quando até a própria Miriam se colocou contra o seu irmão, Deus iria punir, castigar, aplicando uma justiça inafiançável para o povo. E foi o que aconteceu com a morte de praticamente 70% a 80% dos que saíram do Egito, tendo morrido consumidos por Deus no deserto, em ato de rebeldia da parte deles, sendo eles assim punidos por esse ato de rebeldia. Agora, o livro de Números também, o assunto central deste livro é justamente mostrar como o povo hebreu fracassou, como eles falharam, como eles transgrediram, como eles desobedeceram à lei e aos mandamentos e principalmente o decálogo. Chegaram então aos limites da terra prometida, mas tinham ainda a personalidade de um povo que vivia uma vida inconstante, como até eu coloquei aqui, de um escravo covarde, um escravo dependente e incapaz de enfrentar a perspectiva da luta pela sobrevivência. Perderam a fé, que já era pequena, e perderam também o compromisso e se tornaram inconstantes, procrastinadores e, principalmente, desobedientes e insubmissos. E, com isso, foram
punidos de uma forma contundente e efetiva pela parte de Deus. Perguntas, Miriam, perguntas, participações também da parte de Charles, Miriam. Vamos conversar, porque senão a aula é muito rápida. Quando o Monsinomar está presente, ele amplia, assim, ó. Aí agora, como ele não está presente hoje, cabe a Miriam e o Charles fazer a vez dele e ampliar. Perguntem, questionem, apresente suas dúvidas sobre números. Professor, por que o senhor acha que a Bíblia não cita sobre os filhos de Moisés? Eles não tinham a capacidade de seguir com o chamado do pai? Eu considero que a não menção e enfatização, né, essa ênfase dos 2 filhos de Moisés foi justamente porque aquele casamento não foi um casamento totalmente aprovado por Deus. Porque se nós formos olhar, Zípora não era judia. Zípora era filha de um sacerdote de um Deus estranho. Tá bem que converteu, que mudaram de vida, que saíram depois da prática, mas a consequência pendurou. Eles não eram judeus autênticos, os filhos dele. O pai era judeu, mas a mãe não. Eles não pertenciam legalmente, se fosse fazer uma distribuição tribal, eles não tinham vamos dizer assim, um pertencer a uma tribo, a uma descendência tribal, porque a mãe não era de uma judia e não tinha nenhuma relação no aspecto judaico. E também nós temos que ver que quando Deus chama Moisés, ele, na sua presciência, ele já tinha estabelecido que a função de Moisés, a missão de Moisés, justamente era o quê? Libertar o povo e levar o povo até a terra. E só. Então, Arão tinha uma missão muito maior do que a de Moisés. Porque a descendência de Arão é que seria a descendência de sacerdotes, que tinham a missão de ser os mediadores. Então, na verdade, quem tinha a honra maior de ser representante perante Israel, perante Deus, representando Israel perante Deus, no sentido até de continuidade desse legado, repousou sobre Arão. Porque depois Levi e os descendência toda de Levi deu prosseguimento, né? Até hoje ainda existe essa, vamos dizer assim, geração tribal, sacerdotal cumprindo da descendência de Levi. Até hoje em Israel tem sumo sacerdote? Tem sumo sacerdote. Mesmo não tendo mais tabernáculo, mas tendo agora sinagoga, eles ainda cumprem essa questão de hierarquia. E tem lá o sacerdote, tem lá o sumo sacerdote, e tendo que cumprir ainda a lei, e tendo que ser da descendência, claro, de Levi. Então, nesse aspecto, Arão
a sua descendência como sacerdote foi superior à liderança de Moisés. Moisés era algo que foi, vamos dizer, tu tem uma missão, a missão vai acabar. Quando acabar, acabou. E ainda ele falhou, né? E ainda ele falhou. E uma falha que, se for considerar, a Bíblia apresenta ali a falha de não confiar, de não ter, vamos assim, a convicção, a certeza, a fé de que, apontando o cajado dele para a rocha, sairia água. Mas também demonstra que ele se irou. Então, o juízo de Deus sobre ele, principalmente pesou porque ele se irou. Né? Ele se irou e também quis ajudar a Deus, foi uma segunda ação errada, e também demonstrou inconstância na sua fé. E uma outra questão que eu colocaria também aqui, que Moisés, ele, mesmo Deus não tendo sido mencionado, e Deus não tendo sendo colocado essa prática em evidência em nenhuma narrativa do Pentateuco, Deus não aprovou o seu casamento. Porque ele casou com uma mulher estrangeira. Assim como, e agora eu vou lá para Neemias e Esdras, assim como Esdras se levantou para, durante um dia inteiro, advertir o povo de que retornaram da Babilônia, mas estavam casados com mulheres estrangeiras e deveriam se libertar dessa contaminação, Moisés também praticou o mesmo pecado. Assim como aquele povo que voltou do cativeiro teve que abandonar o casamento e cortar a relação e abandonar as mulheres que casaram em Babilônia e trouxeram elas para a sua terra e devolver elas para a Babilônia, Moisés também praticou o mesmo erro, se for colocar aqui em pauta. Mas, professor, se a gente for colocar isso em pauta, então entraria várias outras mulheres que também não eram judias, que inclusive participam da genealogia de Jesus, como Raabe. Não, mas daí a genealogia de Jesus ali tem um sentido profético, que é o sentido da salvação. Aí a genealogia de Jesus indica que foi colocar a entrada de Raabe, a entrada de não só Raabe, mas outras mulheres estrangeiras na genealogia de Jesus, e até de reis maus, reis injustos, é para indicar que a salvação, ou a descendência, ou a genealogia de Cristo já tinha dentro dela pessoas consideradas impuras, pecadoras, fora do propósito da aliança, mas que justamente foram incluídas na genealogia de Jesus com a promessa ou a proposta de indicar que ele veio para redenção, reconciliação e, principalmente, para incluir os rejeitados no plano da salvação. Por isso que está lá Raabe. Né? E tanto é que Raabe nunca foi aceita. Mesmo Josué e Caleb tendo aceitado ela e prometido a ela, o povo não aceitava. O judeu, ele é categórico.
não é da minha raça, não posso aceitar. Está contaminando. O gentil me contamina. O gentil, ele não é eleito. O gentil, ele não é nação santa. Então, o judeu não aceita. Mesmo que foi dada a oportunidade, no caso de Raabe, morar, ser protegida, a família dela ser salva, os judeus não aceitaram e não concordaram. Foi uma oportunização concedida por Josué e Caleb, não pelos demais. Não foi concordada em pleno acordo pelo povo. E a genealogia de Jesus ali, 40%, vamos colocar até mais, 60% está fora da promessa. Por exemplo, não só vou colocar Raabe, vou colocar aqui Jeroboão, vou colocar aqui o Roboão, que está ali, vou colocar aqui Acás, tá? Vou colocar aqui depois alguns membros desta descendência que veio do cativeiro, como o caso dos filhos lá de Natã, de Queraim, tá? Que estão entrando ali na genealogia, e é mencionado o nome deles na genealogia, que eles estavam em ato de impureza. Então, eu creio e defendo que a inclusão de alguns nomes na genealogia foi com a proposta de indicar que aquela descendência geral da genealogia de Cristo não era só povo sagrado, povo separado, mas também aqueles que foram incluídos pela redenção, pela graça e pela oportunidade de ter a salvação. Como o Messias, salvação para todos os povos, independente da condição, independente da posição e independente até da raça. E ali é exemplificado isso na sua genealogia. Principalmente a genealogia apresentada no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, sem considerar a genealogia ainda apresentada em Ruth, que inicia lá em Ruth a genealogia, mas a genealogia de Ruth lá é interrompida e depois vai ser concluída em Mateus e Lucas. Vamos, então, agora para o nosso próximo slide. A teologia de Números. Qual seria a teologia do livro de Números? A teologia de Números, ela era uma teologia que ela estava girando, circundiando em torno de uma expressão, né? A ira de Deus sobre os desobedientes. Então, o livro de Números, ele tinha a proposta de apresentar, tá, que o povo de Israel era um povo que transgrediu, desobedeceu. Então, o livro de Números pretendia inspirar fé e obediência nas descendências subsequentes, ou seja, nas gerações subsequentes, para que eles não viessem, as gerações subsequentes, praticar os mesmos erros daquela primeira geração. Então, o livro de Números servia como um alerta. Assim como esses praticaram, vocês não pratiquem. Assim como esses transgrediram, vocês não transgridam. Porque a consequência, o juízo que eles tiveram foi esse. Então, que sirva de exemplo esse juízo para que vocês não caiam nos mesmos erros deles.
Também teve um sentido de um livro de alerta, o livro de Números, tá? Um outro aspecto também são as abordagens teológicas do livro de Números. Então, ele está associado com a ira e a misericórdia do Senhor, a sua ira, o seu amor, como uma característica da sua santidade, da sua perfeição, e vai permear o tema do livro de Números como sentido das leis que combinam, tá? Para demonstrar a santidade de Yahvé, a perfeição de Yahvé e a lealdade que deveriam ser compartilhada pelos israelitas e não eles praticando isso, mas sim eles praticando a idolatria. Eles estavam se rebelando a essa proposta também, que era render glória e ser leais somente a Deus e não a outros deuses como eles praticaram, tá? Uma outra questão também a considerarmos para concluirmos já esta aula é que na próxima aula, inclusive, eu vou tratar de todas as ações, de todas as atitudes, de todas as práticas que são os agravantes de Israel. O que são os agravantes de Israel? São as ações que Israel praticou que lhe condenou perante, no caso, Deus, como, por exemplo, Balaão. Balaão que quis enganar a Deus e, no fim, foi repreendido pela própria mula. Tá? Deus usa um próprio animal para repreender a Balaão, que pensou que poderia comprar, né, a condição de ser um profeta, de profetizar e de agir, oferecer sacrifícios, de ter uma condição privilegiada de um homem santo, de um homem escolhido. Então, ele foi repreendido pelo próprio animal, pela própria mula dele, como uma alerta, repreensão e juízo. Mas não só aí o pecado praticado por Balaão, mas também o pecado praticado pelos filhos de Coré, o pecado praticado por Miriam, o pecado praticado por todos aqueles que se rebelaram contra Moisés e que desobedeceram a Deus e que também murmuravam, contendiam com Deus perante o momento em que estavam sendo provados e que faltava a água, e que faltava o pão, que faltava o alimento, e a falta causava, então, ali a discórdia, causava a murmuração e automaticamente até a contenda. Sim, Miriam. Professor, nessa questão da idolatria, o povo, eles foram advertidos quando fizeram o bezerro de ouro. Mas por que quando o povo clamou, né, porque eles estavam morrendo pelas picadas de serpente, Deus permitiu com que eles fizessem uma serpente para que quando eles olhassem para ela, eles fossem curados? Não seria uma forma de idolatria? Não foi o povo que clamou. Ali foi Moisés que intercedeu pelo povo. Moisés que até colocou na condição de que morra eu e não o povo. Ele advogou a causa do povo, se colocando até para ser punido ao invés do povo. E aí é que Deus, então, para uma demonstração do seu poder, não de idolatria, uma demonstração do seu poder, faz com que aconteça, está muito claro ali no texto, que quando Moisés levantou o cajado, aquela serpente de ouro apareceu justamente para indicar que Deus era maior sobre todos os outros ídolos e sobre todas as outras práticas,
e iria dar vitória sobre os seus inimigos através de Moisés. Certo? Então, a narrativa da serpente de ouro, ela tem esse sentido oficial. Indicar ali, justamente, a santidade e a pureza da parte de Deus dando vitória para vencer. Entendeu? Muito bem, então. Bom, na próxima aula, eu vou fazer uma conclusão geral de toda esse conteúdo do livro de Números, para nós podermos entender a dimensão do pecado ou dos pecados praticados no deserto. E aí também compreendermos as questões relacionadas à morte de Moisés, como está no livro, para depois, na sequência, podermos introduzir já Deuteronômio. Introduzir Deuteronômio já na próxima aula, que seria dia 20. Para dia 27, nós concluirmos Deuteronômio e encerrarmos o Pentateuco. Amém? A aula foi gravada. Alguém de vocês quer que eu envie? Após, então, quando eu chegar aqui a aula, que é o Google processar, eu envio, então, para, no caso, a Miriam. Você quer também, Charles? Envio para o Charles e vou enviar o slide agora, assim que a aula acabar, lá no grupo. Amém? Então, a Miriam orando para encerrarmos a aula. Professor, o senhor questionou a questão da avaliação, mas o senhor não encaminhou para a gente, não, no grupo. Não enviei? Enviei sim. Não. Mas eu acho que enviei sim. Vou dar uma olhada lá. Se não enviei, eu vou enviar, mas eu vou dar uma olhada lá. Parece que enviei sim. O senhor até comentou na aula passada que a gente ia fazer um resumo geral, né? E teria uma avaliação. Mas a avaliação da N1 eu enviei lá no grupo. A N2 é que ainda não enviei, porque ela vai ser enviada no final, no dia 27. A N1 já enviei. Eu vou até lá buscar lá no grupo, se não está lá. Se não, caso não estiver lá, eu envio agora. Tá? Pode orar então, Miriam. Eu não faço oração em voz alta, professor. Tá, então ora, Charles. Amém. Oremos.